Ela estava terminando de fechar a mala quando eu entrei no quarto. 3 dias em Campos do Jordão com as amigas, ela tinha me dito. Spa, vinho, fofoca, descanso. Eu não desconfiava de nada. Quer dizer, não desconfiava até ver aquela notificação piscar no celular dela enquanto ela estava no banheiro, escolhendo qual perfume levar na nécessaire. Mal posso esperar para te ver, meu amor. Já reservei o chalé. Trouxe champanhe francês para a gente comemorar nossos 2 anos. O nome do contato era Dri Trabalho, mas a foto do perfil, que apareceu por meio segundo antes da tela apagar, era de um homem de cabelo grisalho e sorriso convencido. E o WhatsApp Business dele tinha um detalhe que ela não percebeu que eu vi. O nome completo na bio. Anderson Oliveira, engenheiro civil. Quando ela saiu do banheiro, sorrindo aquele sorriso que eu achava que era só meu, me dando um beijo na testa e dizendo que ia sentir muita saudade desses 3 dias longe, eu apenas sorri de volta. Deixei ela terminar de arrumar a mala. Deixei ela conferir se tinha levado tudo. Deixei ela se olhar no espelho uma última vez, ajeitando o cabelo, passando gloss nos lábios, se preparando não para um spa com amigas, mas para comemorar 2 anos de caso com outro homem. Ela pegou a mala, jogou a bolsa Louis Vuitton no ombro, bolsa que eu tinha dado de presente de aniversário ano passado, e caminhou até a porta. Foi quando eu perguntei, com a voz mais calma e neutra que consegui produzir. Amor, só uma curiosidade. Qual das suas amigas se chama Anderson? O sorriso dela congelou no rosto, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. A mão dela apertou a alça da mala com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E foi ali, naquele silêncio de 4 ou 5 segundos, que pareceu durar uma vida inteira, que eu entendi que os últimos 8 anos do meu casamento tinham sido uma farsa elaborada. Meu nome é Rafael Mendes, tenho 36 anos e trabalho como especialista em segurança da informação para uma multinacional de tecnologia com sede na Faria Lima, em São Paulo. Sou o cara que as empresas chamam quando precisam descobrir vazamentos de dados, rastrear invasões em sistemas, recuperar informações deletadas que alguém achou que tinha apagado para sempre. Irônico, não é? Eu passava os dias protegendo os segredos corporativos dos outros, descobrindo fraudes digitais, rastreando criminosos virtuais, enquanto minha própria esposa mantinha uma vida paralela inteira debaixo do meu nariz, no celular que ficava a menos de 1 metro de mim toda noite. Durante 8 anos eu fui o melhor investigador digital de São Paulo e o pior investigador da minha própria vida. Conheci a Beatriz em novembro de 2015, numa festa de aniversário de 30 anos, de um amigo em comum chamado Maurício, num bar descolado da Vila Madalena. Eu tinha acabado de ser promovido a analista sênior na empresa. Meu salário tinha dado um salto considerável, e eu me sentia pela primeira vez na vida como um adulto de verdade. Ela tinha 26 anos, era recém-formada em administração de empresas pela Mackenzie, trabalhava numa empresa de eventos corporativos no Itaim. Tinha um sorriso que parecia iluminar o bar inteiro quando ela ria. Naquela época, Beatriz era magra, usava pouca maquiagem, vestia roupas simples mas elegantes. Tinha um jeito tímido de falar que me conquistou na primeira conversa. A gente ficou a noite toda conversando num canto do bar, descobrindo coincidências bobas. Os 2 gostavam de sushi, os 2 tinham medo de avião, os 2 sonhavam em conhecer a Itália. Quando o bar fechou, às 3 da manhã, eu pedi o número dela com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ela podia ouvir. Ela sorriu, pegou meu celular, digitou o número e salvou com um emoji de coração do lado do nome. Naquela noite, voltando de Uber para minha kitnet na Barra Funda, eu já sabia que tinha encontrado a mulher da minha vida. Beatriz largou o apartamento que ela dividia com 2 amigas em Pinheiros e trouxe as coisas dela para minha casa. A gente se casou em dezembro de 2016, numa cerimônia pequena num cartório do centro, seguida de um almoço para 50 pessoas num restaurante italiano na Augusta. Minha mãe chorou de emoção. O pai da Beatriz, seu Geraldo, um comerciante aposentado de Mauá, fez um discurso sobre como ele estava entregando a filha dele para um homem de bem. A mãe dela, Dona Neide, me abraçou e disse que eu era o genro que ela sempre sonhou. Naquela época, eu acreditei em cada palavra.
Eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes levando o trabalho para casa no fim de semana. Ela crescia na empresa de eventos, começou como assistente, foi promovida a coordenadora, depois a gerente de projetos. A gente viajava nas férias, Natal em Porto de Galinhas, Réveillon em Paraty, feriados prolongados em Campos do Jordão ou Monte Verde. Jantava fora todo sábado, geralmente em restaurantes japoneses, que era a paixão dela. Íamos ao cinema quase toda semana. Fazíamos compras juntos no supermercado domingo de manhã. Era uma vida de casal de comercial de margarina, e eu não via nada de errado nisso. 220 metros quadrados, 3 suítes, varanda gourmet com vista para a cidade, 2 vagas de garagem. O prédio tinha academia, piscina, salão de festas. Era o tipo de lugar onde eu achava que só gente rica morava. E, de repente, eu era essa gente. Beatriz ficou louca com o apartamento. Passou meses decorando, contratou uma arquiteta de interiores, escolheu cada móvel, cada quadro, cada planta. O apartamento ficou digno de capa de revista. E eu, ingenuamente, achava que ela estava investindo na nossa casa, no nosso futuro, na família que a gente ia construir. Depois, quando já estávamos estáveis, ela disse que queria primeiro crescer mais na carreira, que não era hora de engravidar, que filho demandava muito tempo e ela não podia desacelerar agora. Eu entendia. Eu sempre entendia. Sempre relevava. Sempre esperava. Quando completamos 5 anos de casamento, eu toquei no assunto de novo. Ela desconversou. Disse que a gente podia pensar nisso mais pra frente, que ela não se sentia pronta, que talvez daqui a 2 anos. Mais 2 anos passaram e o assunto continuava no mesmo lugar. Eu comecei a perceber que os filhos nunca iam vir, mas não tive coragem de confrontar a realidade. Era mais fácil continuar fingindo que estava tudo bem. Beatriz foi ficando mais distante, mais fria, mais ausente. No começo eram coisas sutis que eu nem notava. Ela passou a trabalhar até mais tarde, chegando em casa às 10, 11 da noite, alegando que os eventos corporativos exigiam isso. Passou a viajar mais a trabalho. São Paulo para Rio, para Belo Horizonte, para Curitiba, sempre para acompanhar eventos de clientes importantes. Passou a cuidar mais da aparência, frequentar a academia todo dia, fazer procedimentos estéticos que antes ela achava frescura, comprar roupas caras, bolsas de grife, sapatos importados. Eu achava que era só ela se sentindo mais confiante, curtindo o padrão de vida novo. Não me passava pela cabeça que ela estava se arrumando para outro homem. Dona Helena tem 72 anos. É viúva há 8. Mora sozinha num apartamento em Santo André, onde eu cresci. E tem aquele instinto materno que parece enxergar através das paredes. Num almoço de domingo na casa dela, enquanto Beatriz estava no banheiro retocando a maquiagem, minha mãe me puxou para o canto da cozinha, segurou minha mão e disse baixinho: "Filho, me desculpa me meter, mas eu preciso falar. Essa mulher não te olha mais do mesmo jeito. O sorriso dela quando ela fala com você é diferente do sorriso dela quando ela olha para o celular. Presta atenção. Cuidado." Eu fiquei bravo. Defendi a Beatriz com unhas e dentes. Disse que minha mãe estava vendo coisa onde não tinha, que o casamento estava ótimo, que era só estresse de trabalho. Minha mãe não discutiu, só balançou a cabeça devagar e disse: "Tá bom, filho. Espero que eu esteja errada." Ela não estava. Nas mensagens que ela digitava sorrindo, aquele sorriso bobo de quem está conversando com alguém especial, mas que nunca eram para mim porque ela não me mandava mensagem há meses. Nos perfumes novos que apareciam na penteadeira, caros, importados, de marcas que eu nunca tinha ouvido falar. Nas roupas íntimas novas que ela comprava, mas que eu nunca via ela usando, pelo menos não para mim. Nas idas à academia, que agora eram todo dia, às vezes 2 vezes por dia, e ela voltava com o cabelo molhado de banho, cheirando a shampoo diferente do que a gente tinha em casa. Inventava explicações inocentes. O celular virado? Ela estava evitando distração. As ligações em particular. Clientes chatos que ela não queria que eu ouvisse. Os perfumes novos? Ela estava se cuidando mais, e isso era bom. A academia obsessiva? Saúde em primeiro lugar. Eu era um gênio em me enganar. Era uma quinta-feira.
Eu tinha chegado mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça. Beatriz tinha avisado que ia ter uma reunião com o cliente e chegaria tarde. Eu tomei um remédio, deitei no sofá, coloquei um documentário na TV e cochilei. Acordei umas 11 da noite com o barulho dela chegando. Ela foi direto para o banheiro tomar banho, sem nem me cumprimentar direito, só um "Oi, amor" de passagem. O celular dela ficou em cima da mesinha de centro, a menos de meio metro de mim, e tocou. "Hoje foi difícil ficar longe de você. Amanhã a gente se vê. Sonha comigo." O celular bloqueou a tela. Eu fiquei paralisado no sofá, com o coração disparado, as mãos suando, um zumbido nos ouvidos. Aquilo não era mensagem de amiga. Aquilo não era linguagem de trabalho. Aquilo era acaso. Mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse o profissional em mim, aquele que trabalha com investigação e sabe que a acusação prematura sem provas concretas só dá munição para o outro lado. Talvez fosse medo de estar errado, de ter interpretado mal, de destruir meu casamento por causa de uma mensagem ambígua. Ou talvez, no fundo, eu soubesse que não era ambígua coisa nenhuma e só precisava de tempo para processar a devastação que estava por vir. Quando Beatriz saiu do banheiro, enrolada na toalha, eu fingi que ainda estava cochilando. Ela pegou o celular, conferiu as mensagens, sorriu de leve, aquele sorriso que eu agora reconhecia, e foi para o quarto se trocar. Eu fiquei no sofá mais uma hora, processando. Depois fui para o quarto, deitei do lado dela, que já estava dormindo ou fingindo dormir, e passei a noite inteira olhando para o teto, montando um plano. No dia seguinte, agi normalmente. Café da manhã, beijo de despedida, "Tenha um bom dia, amor." Ela saiu para trabalho. Eu fui para o meu escritório. Mas em vez de focar nos relatórios de segurança que eu tinha para fazer, passei o dia pesquisando. Primeiro, tentei descobrir quem era Dri Trabalho. O nome podia ser diminutivo de Adriana, Andressa, Andréia, ou podia ser abreviação de Anderson. Entrei no LinkedIn e procurei todos os contatos profissionais da Beatriz. Fornecedores, clientes, parceiros de eventos. Achei 3 Andersons. Um era fotógrafo de casamentos, outro era DJ, e o terceiro era Anderson Oliveira, diretor comercial de uma construtora média, que fazia eventos corporativos com a empresa da Beatriz. A foto dele no LinkedIn era de um homem de 40 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, sorriso de comercial de banco, aquele tipo que parece ter nascido para usar terno. Usava a mesma combinação para tudo desde que eu a conheci. 2457, a data de nascimento da mãe dela. Funcionou. Entrei no WhatsApp com o coração na garganta. Procurei o contato Dri Trabalho e encontrei. Começava em março de 2022, num tom profissional. Reuniões, orçamentos, eventos. Depois foi ficando mais pessoal. Elogios, piadas internas, bom dia e boa noite diários. Em julho de 2022, a primeira mensagem claramente romântica. "Hoje foi especial. Você é especial. Não consigo parar de pensar em você." A resposta dela: "Também não paro de pensar em você." Isso é loucura, né? Mas é uma loucura boa. A partir dali, escalou rapidamente. Fotos íntimas, declarações de amor, planos de encontros em motéis, hotéis, no apartamento dele em Alphaville, quando a esposa dele viajava. Sim, ele também era casado. Mensagens de saudade, de desejo, de cumplicidade. Ele a chamava de minha princesa, amor da minha vida, mulher dos meus sonhos. Ela o chamava de meu amor, meu homem, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Enquanto eu chegava do trabalho achando que tinha uma esposa me esperando, ela estava trocando mensagens com o amante. Enquanto eu planejava nossas férias, ela planejava encontros escondidos. Enquanto eu pensava em filhos, ela pensava em futuro com outro homem. Nas mensagens mais recentes, eles discutiam o futuro. O Anderson dizia que estava se separando da esposa, que queria ficar com a Beatriz para sempre, que ela era o amor da vida dele. E ela respondia que também queria isso, mas precisava ser inteligente. Precisava esperar o momento certo para pedir o divórcio. Precisava sair do casamento bem, o que no vocabulário dela significava levar metade de tudo que eu tinha construído. Ela mencionava o apartamento do Itaim, os investimentos, o carro, como se fossem dela por direito. E ele concordava,
Dizia que ela merecia, que o Rafael, ela falava meu nome pro amante dela, era um bobão que não dava valor para ela, que ela merecia muito mais. Chorei de raiva, de humilhação, de tristeza, de decepção comigo mesmo por ter sido tão cego. 8 anos de casamento, 8 anos de dedicação, de amor, de esforço, para descobrir que eu era só um provedor financeiro, uma escada para ela subir até o próximo degrau quando achasse conveniente. A raiva começou a se transformar em outra coisa. Determinação, frieza, cálculo. Ela achava que eu era um bobão? Ela ia descobrir que eu era qualquer coisa menos isso. Ela queria metade do meu patrimônio? Ela ia sair desse casamento sem nada. Ela pensava que podia me enganar por 2 anos e escapar impune. Eu ia mostrar para ela o que acontece quando você tenta passar a perna num especialista em segurança da informação. No dia seguinte, marquei uma reunião com o Ricardo, meu melhor amigo desde os tempos de faculdade na USP, e atualmente um dos melhores advogados de família de São Paulo. O escritório dele fica na Paulista, num prédio comercial perto do MASP. Cheguei lá às 7 da manhã, antes do horário oficial, porque não queria correr o risco de cruzar com algum conhecido. Ricardo me recebeu com café e preocupação no olhar. Ele me conhece bem demais para não perceber que tinha algo muito errado. Mas pelo lado prático, o que você tem aqui é ouro. Traição comprovada muda completamente o cenário de qualquer processo de divórcio. Se ela entrar pedindo partilha de bens, a gente pode usar isso para derrubar as pretensões dela. No mínimo, ela perde qualquer chance de ficar com bens que foram adquiridos antes do casamento, ou com herança. E dependendo do juiz, ela pode até ter que indenizar você por danos morais. Eu precisava de documentação técnica que comprovasse a autenticidade. Segundo, eu precisava proteger meu patrimônio sem levantar suspeitas. Terceiro, eu precisava do timing certo para agir. Fazia janta quando ela chegava tarde, perguntava sobre o dia dela, via série junto no sofá, fazia amor quando ela queria. E sim, ela ainda queria, o que me dava nojo de mim mesmo, mas era necessário para não levantar suspeitas. Por dentro, eu era uma máquina de coleta de dados. O programa espelhava tudo num servidor seguro que só eu tinha acesso. Mensagens, fotos, localizações de GPS, histórico de ligações. Cada vez que ela mandava um "te amo" para o Anderson, eu recebia uma cópia em tempo real. Cada vez que ela marcava um encontro, eu sabia exatamente onde e quando seria. Também coloquei um rastreador GPS no carro dela, um dispositivo pequeno, do tamanho de uma caixa de fósforos, escondido embaixo do painel traseiro. Profissionalmente, eu conheço esses equipamentos bem. A empresa usa para rastrear veículos de funcionários em campo. Consegui um emprestado alegando que era para testar uma nova versão do software. Dinheiro que ela tirava do orçamento doméstico. Ela dizia que era para supermercado ou farmácia, e desviava para essa conta paralela. Em 1 ano e meio, ela tinha acumulado quase R$90 mil. R$90 mil do meu suor, que ela estava guardando para começar a vida nova com o amante. Tirei extrato de tudo, documentei cada centavo. Quando ela anunciou o fim de semana com as amigas no spa, eu já sabia que era mentira. As mensagens mostravam que o Anderson tinha alugado um chalé de luxo num condomínio fechado para comemorar os 2 anos de relacionamento. Tinha planejado jantar romântico, champanhe francês, passeio de balão. 2 anos de traição mereciam celebração, aparentemente. Ela ia passar o fim de semana com o amante, enquanto eu ficava em casa, achando que ela estava fazendo hidromassagem com as amigas. A raiva que eu senti naquele momento era de outro planeta. Dei o beijo de despedida, desejei boa viagem, disse que ia sentir saudade. E quando ela já estava na porta com a mala na mão, eu deixei escapar a pergunta. Amor, só uma curiosidade. Qual das suas amigas se chama Anderson? Anderson? Que Anderson? Do que você está falando? A voz dela saiu esganiçada, uma oitava acima do normal. Eu mantive a expressão neutra. Nada, amor. Esquece. Devo ter confundido com outra coisa. Boa viagem. Manda beijo para as meninas. Ela ficou me olhando por uns 5 segundos intermináveis, tentando decidir se eu sabia de algo ou se era só coincidência absurda. Eu sustentei o olhar. Ela forçou um sorriso, disse, "Te amo, tchau", e saiu praticamente correndo para o elevador.
Primeiro, fui a um cartório de notas no centro de São Paulo e registrei uma ata notarial com todas as provas. O tabelião certificou a autenticidade dos documentos digitais, dos prints de mensagem, das fotos, dos relatórios de localização do GPS, tudo com carimbo, assinatura e fé pública. Isso blindava as evidências contra qualquer alegação futura de falsificação. O apartamento do Itaim estava no meu nome, comprado 3 anos antes do casamento, com dinheiro de herança da minha avó paterna e quitado integralmente. Pelo regime de comunhão parcial que a gente tinha adotado, ela não tinha direito a nada daquilo. Os 2 carros, um Audi A4 para mim e uma BMW X1 para ela, estavam financiados em nome dela, porque ela tinha insistido nisso para construir histórico de crédito. Problema dela. O único bem que a gente tinha comprado junto era a casa de praia em Ubatuba. Uma casinha simples de 3 quartos que a gente usava no Ano Novo. Essa eu ia ter que dividir, mas era um preço pequeno. Tecnicamente, eram bens de comunhão parcial e ela poderia ter direito à parte do que foi adquirido durante o casamento, mas eu ia alegar que foram comprados com recursos de herança. E mesmo que eu perdesse parte disso, era melhor do que ela ficar com metade de tudo. Com os recursos que eu tinha e as habilidades da minha profissão, consegui levantar a vida inteira do sujeito em menos de 1 semana. E o que eu descobri foi revelador. O Anderson não era o empresário bem-sucedido que ele fingia ser. A construtora dele, a Oliveira em Mendonça Empreendimentos, estava afundada em dívidas. Tinha 13 processos trabalhistas em andamento, com reclamações de funcionários que não receberam rescisão. Tinha 2 inquéritos por sonegação fiscal, com a Receita Federal investigando notas frias e lavagem de dinheiro. Tinha dívidas com fornecedores que passavam de 3 milhões de reais. O patrimônio pessoal dele, o apartamento em Alphaville, os carros de luxo, estava todo alienado fiduciariamente, ou seja, pertencia aos bancos e podia ser tomado a qualquer momento. O cara era um castelo de cartas prestes a desmoronar. E a Beatriz, na ilusão de que estava trocando de vida para melhor, estava prestes a se amarrar num naufrágio. Vespa foi maravilhoso, as meninas mandaram beijo. Ela veio me abraçar. Eu deixei. Deixei ela me beijar, me apertar, me contar sobre as massagens relaxantes e os vinhos deliciosos e as conversas divertidas com as amigas que não existiam. Deixei ela mentir olhando nos meus olhos, sem um pingo de remorso, sem uma sombra de culpa. E quando ela terminou a performance, eu disse: "Senta, Beatriz. A gente precisa conversar." "Conversar sobre o quê?" Eu apontei para o envelope na mesa. "Abre." Ela me olhou desconfiada, mas abriu. Vi a cor sumir do rosto dela conforme ela ia passando as páginas. Os prints das mensagens, as fotos do casal no chalé, tiradas por um detetive particular que eu tinha contratado para documentar o fim de semana. Os relatórios do GPS mostrando que ela nunca tinha pisado em nenhum spa. Só no condomínio de chalés, onde o Anderson tinha a reserva. O extrato da conta do Nubank com os 90 mil desviados. E no final os documentos sobre a situação financeira do amante dela, as dívidas, os processos, os inquéritos. Tá tudo documentado, registrado em cartório, pronto para ser apresentado num processo judicial. Então não tenta me explicar nada, porque não existe explicação que justifique isso. É você que eu amo, sempre foi você. Eu quase ri, quase. Beatriz, eu li as mensagens, todas. Você disse para ele que eu era um bobão que não dá valor para você. Você disse que ele era o amor da sua vida. Você planejou comemorar 2 anos de caso enquanto eu achava que você estava num spa. Não me trata como idiota mais uma vez. Você invadiu minha privacidade. Você leu minhas mensagens, me rastreou, contratou o detetive. Isso é crime. Meu advogado vai acabar com você. Eu deixei ela gritar. Quando ela parou para respirar, respondi calmamente: "Pode tentar. Mas antes de gastar dinheiro com advogado, dá uma olhada na última parte do dossiê. A situação financeira do seu namorado. Ele está falido, Beatriz. Falido e prestes a ser preso por sonegação. Você largou um casamento estável para se amarrar num cara que daqui a 6 meses não vai ter onde cair morto. Ela ficaria com o carro no nome dela e as dívidas correspondentes. Eu ficaria com o apartamento do Itaim, que sempre foi meu. A casa de Ubatuba seria vendida
e o valor dividido meio a meio. Ela devolveria os 90 mil desviados, corrigidos pela Selic. E não haveria pensão de nenhum dos lados. Se ela aceitasse, tudo seria rápido e discreto. Se não aceitasse, eu entraria com processo litigioso. Apresentaria todas as provas de traição e ela sairia do casamento exposta publicamente e sem direito a nada. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A raiva foi passando e dando lugar a uma tristeza profunda, um vazio que parecia não ter fim. Eu tinha perdido não só um casamento, mas a versão de mim mesmo que acreditava em amor, em confiança, em futuro. Comecei a fazer terapia, 2 vezes por semana com uma psicóloga nos Jardins que uma colega de trabalho indicou. Foi duro. Revivi cada momento, cada sinal que eu ignorei, cada mentira que eu engoli. Mas aos poucos fui entendendo que a culpa não era minha. Eu não errei em confiar. Ela errou em trair. Cores diferentes, estilo diferente, energia diferente. Quando a reforma terminou 3 meses depois, eu entrei num apartamento que era só meu, que não tinha fantasmas, que não tinha memórias. Aos poucos a vida foi voltando. Diferente, menor, mais solitária. Mas minha. A empresa dele tinha sido fechada. Os bens bloqueados, as contas congeladas. Na imagem ele aparecia sendo conduzido por agentes federais, de algema, a cara de empresário bem-sucedido, substituída pelo desespero de quem viu a vida desmoronar. O apartamento onde eu estava morando era dele. Fui despejada. Não tenho para onde ir. Por favor. Pelos 8 anos que a gente viveu junto. Por favor. Ela teve que voltar para a casa da mãe em Mauá. Dona Neide mora num apartamento de 2 quartos, num conjunto habitacional antigo, sem elevador, no 4º andar. Beatriz, que há poucos meses morava numa cobertura no Itaim e passava os fins de semana em chalés de luxo, agora dividia um quarto apertado com a mãe e o cachorro. O carro dela foi retomado pelo banco depois de 3 parcelas atrasadas. Os cartões de crédito foram cancelados por falta de pagamento. Os 90 mil que ela tinha juntado e teve que devolver para mim foram embora em advogados e dívidas. Ela conseguiu um emprego como assistente administrativa numa empresa de eventos menor, ganhando 1/3 do que ganhava antes. A vida de princesa acabou. E a culpa foi toda dela. Conheci uma mulher chamada Fernanda, num curso de fotografia que eu resolvi fazer por hobby. Ela é arquiteta, tem 34 anos, é divorciada também. O ex-marido dela foi embora com a secretária, história parecida. A gente se entendeu de um jeito que eu não achei que fosse possível depois de tudo que passei. Fernanda é o oposto da Beatriz. Transparente, direta, honesta às vezes até demais. O celular dela vive jogado em qualquer canto, sem senha, sem segredos. Quando ela vai viajar, eu sei exatamente para onde, com quem e por quanto tempo. Não porque eu exija, porque ela faz questão de contar. Certo, filho, essa sim. E pela primeira vez em muito tempo, eu concordei com minha mãe sem reservas. O que eu aprendi com tudo isso? Que confiança é importante, mas atenção também. Que ignorar sinais claros não é ser confiante, é ser covarde. Que quando alguém te mostra quem realmente é, você tem que acreditar na primeira vez. E que vingança fria, bem planejada, é muito mais satisfatória do que qualquer explosão emocional. Beatriz na porta, mala na mão, sorriso de quem achava que ia me enganar mais uma vez. A pergunta: qual das suas amigas se chama Anderson? E o silêncio. Aqueles segundos eternos em que o casamento de 8 anos morreu entre nós dois. O Anderson, segundo a última notícia que eu vi, pegou 6 anos de prisão em regime fechado e ainda responde a outros processos. A Beatriz, segundo os amigos em comum, está namorando um cara que conheceu no Tinder, um vendedor de carros usados de Santo André. Ela posta no Instagram fotos editadas tentando parecer feliz, sempre com legendas sobre recomeço e força feminina. Os amigos dela dos tempos de Itaim sumiram todos. Ninguém quer se associar com a ex-amante de um preso. Não foi ela ter perdido tudo. Não foi nem o Anderson ter ido preso. A maior vingança é isso aqui. Eu construí uma vida melhor, mais honesta, mais feliz, enquanto ela colheu exatamente o que plantou. Aí se sua esposa disser que vai viajar com as amigas, presta atenção nos nomes. Anderson,